dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo mais palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é o texto que se encontra lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, carta aos Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo 12. E assim então nos diz a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. É interessante que aqui o apóstolo Paulo vai nos trazer duas imagens, a imagem de dois homens. A imagem do Adão, o primeiro Adão, o homem que foi criado lá no início, e o segundo Adão, o homem chamado Jesus Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo vai comparar esses dois personagens e vai mostrar que nos lugares onde este primeiro Adão falha, este segundo Adão vence. E embora este primeiro Adão tenha trazido morte a todos os homens, este segundo Adão traz vida a todos aqueles que creem nele. E quando nós começamos a comparar esses dois personagens, nós vemos que enquanto o primeiro Adão falha, enquanto o primeiro Adão cede à tentação, mesmo no melhor lugar, cercado das melhores pessoas, o segundo Adão vence as tentações, mesmo nos lugares mais difíceis, muitas vezes sozinho ou cercado por pessoas que não eram nem de longe as melhores pessoas. Veja, quando o primeiro Adão peca, quando o primeiro Adão falha e quando ele transgride a lei de Deus e cede à tentação e comete o pecado, o primeiro Adão está onde? Ele está no jardim, no grande jardim do Éden, criado pelo próprio Deus. Ali ele pode comer de absolutamente todas as frutas, exceto da fruta do conhecimento do bem e do mal. Ele não tinha fome, ele não tinha sede, mas ainda assim, ainda cercado pelos melhores recursos, no melhor lugar, esse primeiro Adão falha. Mas esse primeiro Adão ainda não está apenas no melhor lugar, ele está também com as melhores pessoas ao seu redor. O primeiro Adão tem contato direto com Deus, Deus fala com ele todos os dias. O primeiro Adão, a única pessoa que ele tem contato é essa mulher chamada Eva, que ainda não conhece pecado, que ainda não tem as marcas do pecado e que ainda não é escravo do pecado como todos os homens depois deles. E mesmo assim, mesmo cercado com as melhores pessoas, mesmo cercado pelo melhor lugar, ainda assim esse primeiro Adão cede ao pecado, cede à tentação e falha com Deus. Mas quando nós olhamos para esse segundo Adão, as tentações em que esse segundo Adão, chamado Jesus Cristo, é tentado, são tentações, são circunstâncias muito diferentes das primeiras. Primeiro, o segundo Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo, não é tentado num jardim, mas ele é tentado num deserto. Ali no deserto não existe nada, absolutamente nada para se comer, exceto pedras. E é ali naquele lugar, então, onde Satanás chega para ele e vai dizer o seguinte: olha, se tu realmente és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, toma e come. Mas o Senhor Jesus, aonde o primeiro Adão falhou, ele vence. Embora o primeiro Adão tenha falhado no jardim, o nosso segundo Adão vence as tentações mesmo no deserto. Embora o primeiro Adão tenha falhado com Deus, mesmo com as melhores pessoas à sua volta, esse segundo Adão, ele vence e ele ganha das tentações, ele vence as tentações, mesmo com as piores pessoas à sua volta.
porque agora à sua volta não está Deus, mas está o tentador. À sua volta não está agora mais pessoas perfeitas que não foram caídas, que não experimentaram o pecado, mas à sua volta estão pessoas que caíram. No deserto, em específico, Jesus não tem ninguém ao seu lado, ele não tem uma auxiliadora. Então as circunstâncias onde esse segundo Adão vence são muito maiores, são muito mais difíceis do que as circunstâncias onde esse primeiro Adão perde. E é por isso que nós sabemos que Jesus é muito maior do que o primeiro Adão. Aliás, Jesus é o verdadeiro Adão, o verdadeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer, no final do versículo 14, que Adão simplesmente prefigurava aquilo que haveria de vir. Esse primeiro Adão era apenas uma prefigura, era apenas um pequeno desenho daquilo que realmente haveria de vir, do homem que realmente haveria de vir, este homem chamado Jesus Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo vai fazer a seguinte ligação: assim como todos nós fomos afetados pelo pecado, porque todos nós somos filhos de Adão, embora todos nós, assim como todos nós nascemos com a morte, condenados à morte por causa do pecado desse Adão, agora também todos aqueles que confiam neste segundo Adão, neste homem chamado Jesus Cristo, eles podem também receber a vida, mesmo não fazendo nada para merecer isso. Veja que, num certo sentido, você não fez nada, você não estava lá no jardim, você não comeu daquela fruta para receber sobre você a sentença do pecado e as consequências do pecado. Mas você, assim como eu, somos descendentes desse primeiro Adão. E por isso que esse pecado nos alcançou. Mas o que o apóstolo Paulo está nos dizendo agora é que existe um segundo Adão, e assim como nós não fazemos nada, assim como nós não temos feito nada para merecermos a vida, se nós nascermos deste segundo Adão e formos da linhagem deste segundo Adão chamado Jesus Cristo, a vida também estará sobre as nossas vidas, e nós seremos justificados, não por causa das nossas obras, mas por causa dessa obra desse segundo Adão. Porque esse segundo Adão venceu, nós também temos a garantia da vitória. Que esse texto fique guardado na sua mente, no seu coração. Muitas vezes nós olhamos e dizemos, eu não acho justo que eu sofra as consequências desse primeiro Adão, porque eu não estava lá. Bom, assim como nós sofremos as consequências desse primeiro Adão, mesmo não estando lá, é esse mesmo, vamos dizer assim, mecanismo, é esta mesma lei que nos faz sofrer, não, mas que nos faz receber todos os benefícios deste homem chamado Cristo Jesus, deste homem chamado o segundo Adão, mesmo não estando lá, mesmo não morrendo a sua morte, nós fomos livres da morte. Mesmo não vivendo a sua vida foi colocada sobre cada um de nós. Mesmo não experimentando a sua justiça foi colocada sobre cada um de nós. E agora nós vivemos, nós temos vida por intermédio deste segundo Adão, deste homem, o verdadeiro homem, à imagem e semelhança do Deus vivo, o homem chamado Jesus Cristo. Que a sua confiança esteja depositada neste segundo Adão, que você confie cada vez mais nele e que você seja a imagem e semelhança de Cristo Jesus, porque ele sim é o verdadeiro e superior Adão. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.